Boa noite. Estamos aqui começando nossa segunda live do Cinema em Movimento, né? O Circuito Universitário, patrocinado pela Petrobras. Aguardar, esperar entrar pelo menos umas 5 pessoas, para eu não falar sozinho aqui, né? Boa noite. Oi, Jaqueline. Então, esperar mais um pouquinho. E aí a gente chama nossas convidadas. Então, gente, o Cinema em Movimento, ele é um projeto da MPC Filmes, né, patrocinado pela Petrobras, o Ministério da Cultura, do governo federal, e ele visa democratizar o acesso ao cinema brasileiro, né, o audiovisual brasileiro, em todo o Brasil. Cada estado tem um representante. Eu sou representante do estado de Sergipe, né, esse ano da mostra. E eu espero que vocês fiquem até o final. É um debate bem necessário, muito importante, né? Agora eu vou convidar aqui nossas debatedoras para a gente começar, né? E Bruno, pronto. Convidei aí. Se estiverem assistindo, pode aceitar que vão entrar. Oi. Oi, Maria Clara. Oi, Luan. Tá ouvindo bem daí? Tá travando. Esperar a conexão dela voltar, que tá meio fraquinho. Bruni, pode entrar, que eu já mandei o convite. Tá, eu vou mandar o convite de novo, para ver se agora vai. Eloá. Boa noite. Oi, boa noite. Ai, pode... Deixa eu mexer aqui. Pode usar filtro, né, aqui. Ai, deixa eu voltar. Tá me ouvindo bem? Eu tô. E eu? Dá pra ouvir a voz? Tô ouvindo e A, vendo também. a Tá imagem tudo tá. ok. Tá bom. É, Ainda tá botar filtro aqui. Deixa eu botar um filtro que me deixe menos assustadora. não tá, não. Pronto, esse aqui. Esse aqui tá bom. Pronto. Eu, eu mandei o convite pra Elô, mas parece que o sinal lá tá um pouco fraco. Tá cortando aqui. Então você pode começar dando suas considerações do filme, o que, que você achou, fazendo seus comentários. Então, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, mais uma vez, para falar sobre esse filme. Eu achei um filme incrível. E eu não parei de pensar nele desde a primeira vez que assisti. Até agora foram duas, né? Porque teve a outra sessão também lá no João 23. Sim, E esse filme, ele me conectou a alguns pensamentos, assim, que há muito tempo eu não retornava para pensar. E coisas relacionadas a mim mesmo, sabe? Então, foi um resgate. Foi muito bom. E eu agradeço pelo convite. Um filme com uma narrativa bem importante, é, com, com um roteiro bem importante a ser discutido. E vamos comentar sobre ele. Vamos começar sem. No caso, você vai começar sem a Eloá mesmo? bem, eu tô esperando ela mandar alguma mensagem, falar o que é que tá acontecendo. Eu vi que ela entrou na live aqui, ó. Sim.
Eu mandei o convite, só que parece que ela não tá conseguindo entrar, Tá conectando. tá? Tá. Aí, pronto. Gente, Agora vocês sim. conseguem me ouvir? Boa noite. Boa noite. Pra ouvir, dá pra ver? Tá certo. Tudo Então, ótimo. Então, é tá pelo. dando um bug Agora vocês assim. estão vendo cara a cara, uma com a outra. Tava dando um xinga aqui, o pessoal falando muito alto. Dá pra tá ouvindo o som da rua aqui? Não, Ou só tá a minha não. voz? Tá, Só tá ouço bom. você. Pronto. Deixa a ligação dele melhorar e aí você começa falando. Vamos começar com a perspectiva que você trouxe lá no João 23. Da cidade, E a perspectiva da arquitetura da cidade. voltada para a arquitetura. Eu achei bem interessante depois do filme que nós ficamos conversando, né? Que você, Márcio, eu, percebemos que nós trazemos as nossas referências pessoais para o filme, né? Cada um analisa o filme dentro do seu universo de referência. Isso é natural, né? Quando a gente assiste alguma coisa, quando a gente escreve sobre alguma coisa, a gente resgata o que a gente tem na mente. E eu olhei o filme pela perspectiva urbana, né, pela perspectiva da arquitetura, de como esses espaços são pensados, de como esses espaços eles absorvem as dimensões humanas. E quando eu falo das dimensões humanas, eu me refiro às vontades, à cultura, às normas, tudo que as pessoas manifestam, né, no espaço através da convivência. E eu tô, gente, eu tô um pouquinho nervosa. Se eu começar a falar rápido, se eu me desencontrar, não estranho. E hoje eu queria começar, se vocês me permitissem, falando sobre o significado do filme, que da outra vez eu deixei por último, não deu tempo. Aí eu queria trocar agora, eu queria falar primeiro. E antes de falar do significado, eu queria fazer um resumo do filme, para que as pessoas entendam o que é que a gente está conversando. Pode ser? Pode ser. Então, o filme, Para Onde Voam as Feiticeiras, ele faz uma tour pela cidade, né, a partir da perspectiva de alguns grupos que são considerados minoria dentro do espaço urbano, por conta do cenário político, e de outros cenários também, né, e mais à frente eu vou conceituar o que seriam as minorias, para ficar mais fácil de entender, e mostra a difícil relação entre essas pessoas, esses grupos e a cidade, né, mostra como a cidade, ela incorpora essas vontades humanas e como se torna um ambiente opressor. E depois eu fiquei pensando o porquê, né, do significado do filme. O filme, ele acontece em um lugar específico. Eu até comentei. Acontece em São Paulo, né? Mas ele serve de espelho social porque ele mostra pra gente, enquanto espectador, o que acontece em diversas outras cidades do Brasil e do mundo, né? Não são problemas exclusivos de São Paulo. Claro que em um lugar maior, né, as dimensões, os problemas são maiores, mas isso não é exclusivo. E pensando no significado do filme, quem seriam as feiticeiras de hoje em dia? De hoje em dia? Então nós temos aí esses grupos que socialmente foram perseguidos, foram utilizados, negligenciados, e elas caberiam como as feiticeiras. E eu lembrei de uma citação também, eu não lembro da referência, eu procurei e não encontrei, mas falava que a sociedade, ao longo do tempo, abominou toda forma de liberdade feminina, né? Falava que sempre tinha as mulheres que voavam, fossem elas bruxas ou livres. Então, as bruxas, as feiticeiras de hoje em dia, seriam esses grupos, né? Que diariamente são perseguidos e que lutam contra o sistema, contra o estado atual das coisas, em busca dos seus direitos. Quer falar alguma coisa? Eu posso continuar?
aproveitar que a ligação dele se estabilizou, para dar suas considerações, que se achou do filme, né? O que é que você quer trazer para a gente a partir dele, a partir da narrativa. Tá falando comigo, não? Sim. Desculpa, gente, eu já Com cheguei um você. pouquinho atrasada porque deu assim bug. Deu um bug assim, e ainda tá um pouquinho, não sei se é a internet, não sei se é o aplicativo. Mas, enfim, eu quando eu Essas ouvi a considerações. Bruni falando, então, eu quando ouvi a Bruni falando sobre as questões de quem são as feiticeiras hoje em dia, foi exatamente o que eu sentia ao assistir o filme, né? Isso, essa aplicabilidade, né? Essas pessoas que realmente, como nós, né? Pessoas que estão na margem, que estão na fronteira também, que é o termo que hoje a gente utiliza, elas se fazem presente dentro dessa sociedade, né? E isso se encontra muito na minha pesquisa do mestrado agora atualmente, que é falando sobre os bailes Baum e como essas comunidades elas se abraçam, elas estão criando um pacto de aliança para poder sobreviver, porque a gente não encontra isso no centro, né? A gente não consegue muitas. E aí a gente recorre às pessoas que estão ali ao nosso redor, que fazem parte do nosso coven, né? A se apropriar dessa palavra. Então, tem um ponto bem interessante que a gente abordou lá no João 3 com o Bruno, que foi o Pajubá. E eu acho que ele também vai gostar de debater sobre isso. Né? Que eu até comentei que o Pajubá ele é um dialeto, né, da comunidade trans, da comunidade LGBT em geral, que foi formado a partir de uma língua das religiões de matriz africana, né, do Yorubá, do Banto. E a partir do que vocês sabem sobre o Pajubá, eu queria ouvir um pouco. Posso começar, então? Pode ser. Então, eu descobri com você, né, na verdade, que o Pajubá, ele vem, né, de uma língua que já existe. Ela se apropria de termos de uma determinada etnia, de um determinado grupo, para construir essa linguagem que se torna uma forma de sobrevivência, né, dentro da cidade. Como eu já disse que a cidade, ela incorpora as dimensões humanas, então ela se torna um ambiente violento, né? A violência não é só verbal, é física também. Então, quando a gente para pensar a partir dessa ótica urbana de opressão, temos a necessidade, eu estou me incluindo, né, enquanto um grupo vulnerável, de encontrar meios de sobreviver à cidade, né? Então, aí vão surgir diversas formas de resistir. Algumas pessoas elas vão evitar certos lugares, algumas pessoas vão evitar certas discussões, certos horários, certos percursos, vão adotar estratégias de andar em grupo, de comunicação também, de manter, né, os seus informados. Ah, estou em tal lugar, chego tal hora. Se eu não chegar, me procure. Por mais absurdo que seja pensar dessa maneira, acontece, né? Eu lido com isso, eu me preocupo, e o Pajubá, ele acaba entrando, né, com essa função, né? A gente pesquisando, entende que é uma maneira que as mulheres trans, as travestis, têm de se comunicar, né, dentro da cidade, né, dentro desse ambiente que opressor, de uma maneira que não sejam identificadas ou que não passem nenhuma informação e que mantenham, né, aí a sua segurança. Você. O
O Pajubá, ou Bajubá, né? Como algumas pessoas também tratam, como o Naube falou aqui, ele é histórico, né? Ele vem de algumas linguagens de matrizes africanas. Inclusive, na própria religião, eu faço parte, né, das religiões de matrizes africanas, do candomblé, e a gente utiliza, né, tem algumas palavras, inclusive, que elas são muito parecidas ou são iguais, né, dentro do dialeto ali, das funções que a gente participa. E uma curiosidade, tipo, como a Bruni também falou aí, na década de 60, 70, as travestis elas eram caçadas, né? Elas não podiam viver livremente e tal. Então o pajubá ele servia para ser uma linguagem, né? Para ser um código entre elas, porque tem muita gente que não consegue compreender. Hoje, no século XXI, no ano de 2024, a Amara Moira ela vai lançar o primeiro livro em Pajubá, uma curiosidade para vocês. Inclusive, ela vai estar aqui em dezembro, na UFES. Né? A gente tem um projeto chamado Conqueer, já vou aproveitar para avisar, e ela vai estar aqui e ela vai trazer esse livro. Então, e ela vai publicar esse livro, se eu não me engano, é pela Academia de Letras, né? É uma livraria, né, que publica muitos livros que são considerados, né, normativos, né, dentro da norma da sociedade, e que vai publicar um livro em Pajubá. Inclusive, a gente está fazendo uma disciplina de escrita feminista e a gente estava estudando um pouco desse texto e ele é incrível, né? O quanto ele traz e quanto ela satiriza também a própria sociedade dentro desse livro, mas que muita gente não consegue compreender e vai conseguir compreender a partir de agora, né? Tendo essa alusão, tendo esse conhecimento sendo construído a partir de travestis que estão dentro da pesquisa. Perfeito. Mais alguma coisa? Eu queria comentar. Eu queria, dando continuidade ao que Eloan falou. Pera ainda, é Eloan ou Eloá? Que eu me confundi. Eloá. Eloá. Então, dando continuidade ao que Eloá falou, já que nós pontuamos muito minorias, eu queria explicar para quem está nos assistindo o que são as minorias, né, dentro desse contexto, porque o filme, embora ele esteja mais voltado à temática LGBT, ele nos faz enxergar a convivência, né, na cidade a partir de diversos grupos, né, dos povos originários, dos negros, das mulheres, né, dentro de uma perspectiva de gênero. Pontua-se também a questão da interseccionalidade, que eu acho que é um conceito interessante da gente falar aqui. Então, para entender a abordagem do filme, antes é necessário entender quem são as minorias e os seus conflitos na cidade. A gente já entendeu que a cidade absorve, né, as dimensões humanas, os problemas dos povos por aí. Mas quem são essas minorias? Quem é que sofre com isso? As minorias são grupos de pessoas que se encontram em uma situação social de vulnerabilidade, de desvantagem, né? Por questões sociais, por questões culturais, por questões de gênero, por questões de etnia, por questões financeiras, por diversas outras questões. Então, historicamente, a gente pode entender que esses grupos, por conta de características específicas, eles são a resistência contra o sistema atual das coisas, né, contra o sistema. E isso implica na conquista dos seus direitos, isso vem implicando em sua existência, né, e é isso que vai promovendo dentro da cidade todos esses conflitos. E a partir do entendimento dessas minorias, dessa divisão que é feita, a gente consegue entender como funciona essa estrutura de poder na sociedade, porque se eu tenho grupos que são considerados ou colocados à margem como inferiores, eu tenho grupos que vão se privilegiar dessa condição dada a esses outros, né? Então surgem a partir disso as camadas de privilégio da sociedade, certo? E o que é que mantém essa estrutura de poder por tanto tempo
viva, vamos dizer assim, funcionando, como esse poder se perpetua. E vocês vão lembrar do filme, quem assistiu vai lembrar do filme a todo momento, porque o ser humano, né, ele constrói, a partir do momento que consegue aprimorar a comunicação verbal, a escrita, né, quando ele vai se sedentarizando, criando as cidades, ele vai construindo elementos de contenção das massas, para que as pessoas, em determinados tempos, em determinados espaços, elas aceitem as coisas como elas são, ocupem as posições que foram pré-determinadas pelas pessoas que estão acima, pelos nobres dos seus tempos, pelos reis, pelas hierarquias vigentes. Então, é isso que vai garantindo a manutenção do estado atual das coisas. E quais são esses elementos de contenção das massas, né? Eu anotei aqui para não esquecer. Nós temos o medo, que provém da religião, que provém da moral, que provém do julgamento, que provém de diversas questões. Nós temos a falta de conhecimento, né? Você tira o conhecimento das pessoas, então fica mais fácil de escravizá-las. Você tem a moral, né? A conexão com a religião. Nós temos a política, né, que é o que nos dá os direitos, é o que molda as cidades, é o que garante que as pessoas existam, a dignidade e outras questões importantíssimas. Então, tudo que serve para a obediência e para a estupificação das pessoas são os elementos de contenção, que ao longo do tempo, né, vem sendo aplicado para a manutenção do status quo, do estado atual das coisas. E é isso. Vou passar a minha fala agora. Fique à vontade, Lua. Inclusive, próximo era esse. Foi muito importante a Bruni tocar no assunto de interseccionalidade, porque a gente sai daquela bolha que a gente tem a mania de rotular as pessoas, né? E isso fica muito evidente nos filmes. A gente rotula uma pessoa, mas a gente não rotula outras. Ah, é uma mulher negra, é uma mulher travesti. Nosso gênero, ele chega antes, nossa cor, ela chega antes, mas só pra gente, só para as minorias, né? Algumas outras pessoas brancas, elas não são intituladas assim. E aí vem a interseccionalidade, que é um ponto muito importante estudado hoje na pesquisa, inclusive dentro das academias, que é fazer esses recortes dentro do próprio movimento, né? Você não é só travesti, você não é só preta, né? Você não é só pobre. Tudo isso está enclausurado aí em você e a gente não vai ficar presa só em uma pauta, né? Quando a gente vai lutar, a gente tem que lutar e fazer todos esses recortes e lembrar que existem outras minorias, que existem outras pessoas, que existem outras realidades e que não é a mesma realidade que a sua. Eu sou travesti, a Bruni também, mas assim, existe mulher trans, que é um termo mais higienizado, existe travesti gênero, né? Tem pessoas que anulam a nossa existência, às vezes porque a gente não tem uma passabilidade, né? Ou porque a gente não é branca, ou porque a gente não tem uma classe social digna, entende? Então, tudo isso está envolvido dentro da interseccionalidade. E aí, eu aproveito para trazer um livro que eu estou viciada nele, que se chama Não Vamos Matar Agora. Ele é da J. Mombassa e eu aproveito para enaltecê-la e super recomendar a vocês. Porque a J. Mombassa, ela, além de ser uma artista, né, uma artista interdisciplinar, ela é um ser humano incrível, ela é um ser humano que ela enxergou nos estilhaços uma pesquisa, ela enxergou que a nossa vivência, ela vai muito além do que aquilo que as pessoas pregam, do que aquelas caixinhas que as pessoas querem nos modular. E aí tem um capítulo, né, na página 27, que ela fala: aquelas de nós cuja existência social é materializada pelo terror, aquelas de nós para quem a paz nunca foi opção, aquelas de nós que fomos feitas entre apocalipses, filha do fim do mundo, herdeiras malditas de uma guerra forjada contra a revelha de nós, aquelas de nós cujas dores
como rios e escondem-se na terra, aquelas de nós que olhamos de perto a rachadura do mundo e nos recusamos a existir, como se ele não tivesse quebrado. Eles vieram para nos matar porque não sabem que somos imorríveis. Não sabem que nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras. Sim, eles nos despedaçarão porque não sabem que, uma vez aos pedaços, nós nos espalhamos. Não como povo, não mais como pestes, no cerne mesmo do mundo e contra ele. E aí me lembra, né, o que as pessoas sempre falam, né, depois da morte da Marielle, que ela se tornou semente. E aí a J. Mombassa, ela traz esse novo termo, que são dos estilhaços, né? Que quando as pessoas elas nos despedaçam, a gente se espalha pelo mundo. Então a gente está em todo lugar. Ela tem um filme que se chama O que não tem espaço está em todo lugar. As pessoas costumam dizer que a gente não tem local, que a gente não tem espaço, que a gente não é aceita. Mas, no vazio, o vazio, ele é um todo. Então, estamos em todo lugar. Ah, eu achei maravilhoso. Esse conceito dos estilhaços, eu adorei. É, é A J. Mombassa é maravilhosa. perfeita. E essa questão da interseccionalidade, eu absorvi na faculdade, né? Porque na arquitetura, no urbanismo, nós estudamos a cidade, né? Aprendemos a entender a cidade também por uma perspectiva de gênero, né? Então, a interseccionalidade, ela funciona, acentuando o que ela trouxe, para entender que a mulher, a trans, a travesti, o conceito de gênero, né, quando adicionado a outras marcações sociais de etnia, de poder aquisitivo e outras questões, elas nos fazem experienciar a cidade por uma perspectiva diferente, porque cada um é única, né? Então, existem essas diferenças e a maneira como cada qual lida com a cidade é diferente. E eu estava aqui pensando também, acho importante falar, de como acontece esse processo de apropriação do espaço urbano. Então, a gente entende que tudo isso é um processo cultural, certo? Relembrando as questões de privilégios que já foram trazidas aqui, então a gente entende que é um processo estrutural, que é um processo cultural, né? Que as pessoas, elas se apropriam desses espaços porque sabem que podem, né? Então, se discute a questão do direito à cidade, que é de participação política que estamos falando, né? E é importante falar da necessidade que esses grupos têm de existir e de reivindicar os seus direitos, de continuar sendo resilientes, para que possamos, então, atingir, né, os nossos objetivos dentro da cidade e me refiro à cidade como um espaço de convivência, né, para que tenhamos a liberdade, o direito de ir e vir, né. Esse direito nos é dado pela Constituição, mas eu acho que fica um pouco no campo das ideias. A gente encontra as dificuldades de transitar pela cidade, então parecem que são palavras jogadas ou simplesmente escritas, mas existe uma resistência muito grande. Estamos conquistando, né, o nosso espaço dentro da cidade, estamos ocupando cada vez mais, e vão ter que aceitar, vão ter que lidar com isso, né, porque a gente não é bicho para estar se escondendo, né, esse tempo está se diluindo. Há uma resistência muito grande ainda, né, mas é necessário que estejamos sempre existindo de uma maneira muito forte, assim, sabe? Marcando os nossos lugares, sendo quem somos e sem medo também. E vamos fazer política, porque a política é o espelho social, né? É necessário contornar essa questão do direito à cidade e torná-la prática. Por enquanto, eu percebo que muitas coisas ainda estão no campo das ideias. É um processo de desconstrução. É isso. Algo a acrescentar, Luan? Então,
Eu acho que eu ainda iria um pouquinho além das questões da cidade, né? Aliás, eu entendo o que a Bruni fala, e levando um pouquinho para a realidade, né? Os espaços que nos são negados, né? Um simples banheiro, né? Para não ir muito além, um simples banheiro ele nos é negado, né? Hoje vemos que muitas políticas elas querem criar um terceiro banheiro, né? E aí a gente lembra do apartheid, e aí a gente lembra, né, daquela separação entre as pessoas brancas usam tal banheiro, as E pessoas nos tratam negras usam tal como banheiro. bichos, né? Literalmente como bicho, porque cenas comuns, né, como mulheres trans expulsas de banheiro é comum, é como cair uma folha de uma árvore, né? A todo momento a gente vê uma pessoa trans, né, uma travesti sendo expulsa, e isso é negar algo básico, sabe? E para além disso, toda a humilhação, aquele corpo que está sendo negado, né? O que as pessoas colocam em cima daquilo, de toda aquela realidade, de tudo o que está acontecendo. E aí me lembra, né, os momentos em que eu estive dentro da própria universidade. Eu trato isso dentro do meu TCC. O medo, o trauma, a fobia que eu tinha de entrar em banheiros femininos, que eu sabia que era ali que eu me sentia confortável de utilizar, mas eu não me sentia confortável em entrar sozinha. E aí eu saía de um bloco que ficava no final da universidade para ir em outro bloco, porque tinha um banheiro unissex. E lá eu sabia que eu não ia ser rechaçada, né? Que eu não ia ser retirada, porque quando eu entrava em outros banheiros mais próximos, as pessoas me olhavam com um olhar de morte, né? As pessoas me olhavam com um olhar de o que você está fazendo aqui? Aqui não te pertence. Então, dentre outros locais, né? E de tantas outras abdicações que a gente acaba fazendo, pelo fato da gente, às vezes, não se sentir confortável, porque as pessoas não nos deixam confortáveis nesses locais. E, às vezes, a gente incute essa ideia, aceita essa ideia e diz, elas estão certas e eu estou errada. Você acaba concedendo porque você acha que realmente aquilo não te pertence, aquilo não é o seu lugar. E isso a gente conta como trabalho, isso a gente conta como locais, né? Hoje a gente vê que existem pesquisadoras, trans e travestis, mulheres negras que estão ali, né? Mães solo. Hoje a gente vê que o acesso à universidade, né, a gente consegue ter mais acesso à universidade, ao ensino superior, né? Mas as pesquisas elas avançam e ao mesmo tempo elas retrocedem. A gente tem a ideia de que a gente está avançando, de que a gente está correndo, mas a gente está em passos de formiga, porque enquanto a gente deveria estar lutando, né, por espaços dentro dessas academias, por trabalhos dignos, por locais que a gente tem merecimento e que é nosso por direito, a gente tem que lutar por banheiros, né? A gente tem que lutar por amor. E será que isso realmente é válido? Será que realmente isso é avançar? E aí fica, né, essa curiosidade, essa pulguinha atrás da orelha. A gente tem que lutar pelo que deveria ser básico, né? Um direito básico, o direito de fazer um xixi. E, chega a ser absurdo, né? Lutar por uma necessidade fisiológica de ir ali fazer um xixi. Eu acho que... Eu acredito, né, que seja algo comum para todas nós. E você falando das suas inseguranças com os banheiros, eu também tenho essas inseguranças. Eu ainda tenho essas inseguranças. Às vezes eu me pego pensando, será que eu estou feminino o suficiente para usar o banheiro feminino? Né? Eu sou não binária, então eu sou não binária a gênero. Eu não tenho delimitações de gênero, né? A minha identidade ela é livre. E ainda que a minha identidade seja livre, ela é bem feminina. Né? No geral, eu costumo ser bem feminina na forma que eu me visto, na forma que eu me expresso, na forma que eu falo. E eu usei banheiro masculino por muito tempo, né? Depois que
eu amadureci, né, dentro dessa transição, eu demorei para me entender, né, enquanto uma pessoa trans não binária. Eu não me reconheço como uma mulher trans. Para muitas pessoas, ou é homem trans ou é mulher trans, né? Algumas pessoas ainda não chegaram nesse conceito de não binário. E eu demorei também para chegar, né? Esse processo de autoentendimento, ele é delicado. Para mim foi muito delicado. Talvez para mim, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu estivesse começando a entender quem eu era. E foi bom, porque quando eu entendi quem eu era, eu comecei a me permitir e comecei a ser mais rebelde também. Eu comecei a entender as minhas vontades e a me desafiar. E essa questão do banheiro, retornando, para mim sempre foi um problema, porque eu no começo usava o banheiro masculino e com o tempo eu vi que eu estava feminina demais para o banheiro masculino. Eu lembro, até hoje eu estava na universidade usando o banheiro masculino e o rapaz entrou, eu estava na pia, na bancada. O rapaz entrou e quando me viu, ele voltou e olhou a placa para ver se tinha entrado no banheiro certo. Eu achei engraçado, né? Eu fiquei assim, gente, acho que eu tô muito feminina para esse banheiro, eu tenho que mudar. E eu não me permitia usar o outro banheiro por insegurança, o julgamento. E para você ver, né, numa universidade, que é um espaço onde as pessoas deviam ter mais consciência política, consciência de gênero em relação a qualquer outro lugar, né? Então, imagina, se na faculdade que constrói as cabeças pensantes, eu já tenho essas inseguranças de lidar com esse público, que ao menos devia ser maduro, imagine fora, num supermercado, num shopping, em qualquer outro lugar. É mais gritante. É, E eu tenho me permitido. Uma vez no shopping, eu lembro desse dia, eu estava com uma colega que me apoia muito, né? E fomos ao banheiro. E eu não quis entrar no banheiro. Porque se eu fosse entrar, eu ia entrar no feminino. Aí eu acabei não entrando, eu fiquei fora, assim. Aí depois eu mudei de ideia e ia entrando no banheiro. Só que quando ela percebeu que provavelmente eu iria para outro banheiro, ela me puxou, ela falou: seu banheiro é esse aqui. Usa esse banheiro aqui. E eu fui. E desde então, eu me permito usar o espaço que eu quero e que eu tenho direito, entendeu? Se alguém tem problema com isso, que se resolva. O problema não é meu. E eu uso meu banheiro. Eu tenho meu direito, sabe? Eu não vou abdicar disso. E hoje eu penso, não só por mim, eu penso pelas minhas também. Porque se eu tenho esse direito, se nós temos esse direito, e se eu abro mão desse direito para atender às vontades de fulano e de cicrano, eu estou pisando em uma luta. Quantas pessoas, e eu sempre penso isso, quantas pessoas se esforçaram, quanto sangue foi derramado para que eu pudesse fazer o meu xixi ali? Aí agora que eu posso, eu não vou, quantas pessoas queriam estar no meu lugar? Pois é, aí hoje eu costumo ser bem mais pensativa em relação a isso. Eu ocupo o lugar que eu tenho que ocupar, doa a quem doer. Isso que vocês falaram agora é até um pouco preocupante, né? De você não se sentir confortável dentro da universidade, ainda mais sendo, no caso de Eloá, sendo uma universidade pública. Né? A gente pensa, quem é que habita uma universidade pública? Né? A gente espera uma coisa totalmente diferente. E isso reflete até na educação básica. E a gente se pergunta o que é que acontece, o que é que está acontecendo na educação para que essas pessoas cheguem na universidade e ainda tenham a mente fechada. Fechada. Né? Eu lá como da área da educação, eu gostaria que você fizesse alguns comentários a respeito disso. Né? Porque, Então, principalmente voltado para a sala de aula. Porque a partir do momento que um professor, uma professora, identifica, percebe o aluno, vê trejeitos no aluno, né? Identifica ele como da comunidade LGBT, para a maioria desses profissionais, né, o olhar já muda, a forma de agir com aquele aluno já muda. E como o professor age, os outros alunos vão perceber também. Eles percebem isso, eles veem que o professor não se importa, né, com certos comentários que eles fazem, com certas atitudes, e isso dá tipo um passe para que os colegas deles continuem, porque para eles não estão fazendo errado. Eu acho que toda travesti come o pão que o diabo amassou, né? No colégio. olha, falando um pouco dessa realidade educacional,
é caótico, né? A verdade nua e crua é caótica, porque a gente tenta realmente adentrar esse espaço. E digo mais, a questão não vem muitas vezes dos alunos e das alunas, né? Esses alunos e essas alunas, eles são extremamente receptivos, eles são extremamente abertos entre eles e tal. Mas vem da coordenação, vem de professoras e professores que são extremamente cis heteronormativo, que se colocam nessas caixinhas, né, e querem colocar as pessoas na caixinha. Nossos corpos, eles são educados, né? A Bruni, ela citou algo que também é muito importante, que são os aparelhos reprodutores e também os aparelhos de controle, que são quem? A igreja, que são as escolas, que é a própria família, a base familiar. E aí a gente não tem como dissociar a vida escolar, né, a educação básica, também desses aparelhos reprodutores, sendo a escola um aparelho também reprodutor e um aparelho de controle. E aí me vem a que ela me lembra Louros, que ela fala em um certo momento, né, ela escreve um livro que se chama O Corpo Educado, né, e ela se baseia muito na Judith Butler, e aí ela vem falando muito sobre isso, né, sobre a questão dos nossos corpos, como eles são aprisionados. A escola, se vocês perceberem, ela desde de quando foi instituída, né, desde a Revolução Industrial para cá, a gente percebe que ela é como se fosse um sistema prisional, né? A própria estrutura dela, com grades, com muros altos, com as salas de aula toda estruturada, as cadeiras empoeiradas. E isso é para qual motivo? Né? Capitalismo. Puro e simples capitalismo. E aí, para que você possa sentar, possa fazer a sua atividade, não olhe para trás, não olhe para os lados, né? Se comporte. Quem senta na frente é o aluno bom, é o aluno que se dedica, é a aluna que se dedica. Quem senta atrás é o bagunceiro. Então, tudo isso é estigmatizado. Desde quando nascemos, nossos corpos eles são demarcados, né? Isso até é falado no filme. E é como se a gente fosse gado. Nós somos gado, em que as pessoas chegam ali, marca você e diz, você é assim. Então, quando chegam os corpos subordinados, que são as nossas corpas, né, que desviam do que é normal, do que é normativo, segundo a sociedade, então isso é estranho. Quando eu me formei, quando eu entrei na escola, há uns 17 anos atrás, ou mais, 20, há uns 20 anos atrás, ou mais, uns 23 anos atrás, né? Estou um pouquinho velha. Eu não era considerado um ser humano comum, né? Eu, como uma criança viada, eu era vista como estranha, então a todo momento eu era chamada a atenção por uma professora, sofria bullying e não tinha amparo de ninguém. E hoje em dia acontece o mesmo. Hoje em dia não é nada diferente. Hoje em dia a gente entra dentro da escola, se você vê professores atuais, né, uma nova geração e tal, você ainda vai ver algum trabalho ali, algum desenvolvimento, mas não é um desenvolvimento total, não é uma busca total por dizer, eu compreendo, porque isso, para vocês terem ideia, é barrado dentro das escolas que a gente estude gênero e sexualidade, que é algo básico, para evitar que algumas famílias sofram violências sexuais, que no seu maior número, né, segundo pesquisas, acontecem dentro do próprio lar. Então imagine ter uma educação sexual voltada para entendemos que temos crianças trans, entendemos que temos crianças, que temos minorias dentro das nossas salas de aula, que temos crianças plurais, né? Então a gente não tem uma educação. Eu lembro que quando eu entrei no meu curso de pedagogia, né, a graduação, no meu currículo ele mudou quando eu estava no 5º período.
que foi se introduzido a disciplina para ela ser obrigatória de gênero e sexualidade. Eu estava no 5º período. Isso era 2019. Tem faculdades que não têm. Eu tenho acesso a algumas faculdades particulares que não têm esse complemento dentro dos currículos. Então, como é que vão preparar professores e professoras para essas escolas, para ter sensibilidade por essas crianças? E, às vezes, nem quem tem acesso pratica esse currículo, né? Pratica esses ensinamentos, constrói essa educação. Então, realmente muito defasado. São muitas barreiras, né? Primeiro, como ela falou, tem as barreiras da preparação dos responsáveis pela educação, aí depois tem as barreiras relativas ao acesso, né? Eu sei o que tenho que fazer, mas e agora, eu posso fazer? É permissível que eu faça? Né? E tem a correlação, né, da casa com a escola, com a rua, né? Porque todos acabam educando, né, formando o indivíduo, o sujeito. Eu lembro, né, quando eu estudava, tinha um quadro bem bonito lá na escola, logo no hall, assim, na recepção, que dizia os princípios, a missão, os valores. Eu não sei se toda escola tem isso, mas eu sei que é a mesma coisa, né? E o objetivo da escola, em resumo, é formar o cidadão, é formar uma pessoa, né? E quando a gente para pensar que a escola tem que formar um cidadão, e a gente para pensar o exercício da cidadania, a gente entende a necessidade de preparar as pessoas para um espaço pluralizado, né? Assim, dentro de diversas diferenças. Então, a gente faz o exercício do respeito, o exercício da tolerância, principalmente do respeito, né, pelas diferenças. Porque na escola, dizem, né, eu lembro de um vídeo da Rita Von Hunt, que ela fala que a escola é o primeiro espaço de adaptação social, é o primeiro contato que a gente tem com as diferenças com a sociedade. A gente passa muito tempo na escola, né? E imagina uma escola que não está preparada, que não tem um grupo de professores, uma administração preparada para lidar com essas diferenças. Então, ela acaba reproduzindo e potencializando todos os conflitos que a sociedade já gera há um bom tempo, né? Só serve para fazer a manutenção das coisas como elas são. E ignoram, né, continuam negligenciando os nossos corpos, os nossos direitos, as diferenças e questões que precisam, sim, ser levadas em consideração. Né, questões relativas à dignidade humana, à existência de corpos específicos. E eu até comentei, né, a escola para mim foi um tempo muito difícil. Porque eu não me entendia, as pessoas... eu lembro até do filme, né, que antes mesmo de eu me descobrir que era viado, o povo já sabia que eu era viado. Imagina a maldade de você chegar numa criança, num jovem, num adolescente e falar bem assim, viado. E hostilizar aquela pessoa. Gente, isso é horrível. E o pior, Eloá também falou, você não tem a quem recorrer dentro da escola. E o pior, se você recorrer, você apanha. Eu pego você na saída. Eu apanhei na escola diversas vezes, entendeu? Então, a escola já começa a nos silenciar. Tanto os nossos coleguinhas, né, que percebem que a gente é diferente, a gente não pode performar o nosso jeito, o nosso gênero, nada. A gente tem que se tornar um robozinho, ficar calada, né? E é um medo muito grande. Eu lembro que tinha tempos que eu não tinha nem vontade de ir para a escola, sabe? Então, a escola, ao invés de ser um ambiente que me acolhesse para me preparar e preparar os meus colegas para lidar com as diferenças e comigo, ela se tornou um ambiente que estava me oprimindo. Imagino o problema de tudo isso. E precisamos, né, de uma mudança urgente para isso. Por que eles têm tanto medo? Eu fico pensando, por que eles têm tanto medo de discutir gênero, de discutir sexualidade e de nos fazer se entender, de fazer o exercício desse autoconhecimento, né, do corpo. Por quê? Porque vai tangenciando, né, esses parâmetros sociais de heteronormatividade, cisgeneridade, e eles têm medo, sabe? Eles querem manter as coisas exatamente como são. Infelizmente, né, Como se fosse uma doença
doença que vai contaminar eles, se eles tocarem no assunto. Eles têm medo de que a gente... É a liberdade. A liberdade assusta, entendeu? Quando você sabe exatamente quem você é, ninguém pode te dizer o contrário. E eles não querem que saibamos quem somos. Porque quanto mais pessoas souberem quem são, mais rebeldes nós teremos. Imagina, eles insistem, né, na verdade, em nos colocar como minorias. Mas nós não somos minorias, porque se vocês juntam todos esses grupos que socialmente são vulneráveis por questões políticas, de gênero, de etnia, por questões financeiras, nós somos maioria. E eu lembro até do filme, né, fazendo outra alusão. É um grupo muito grande, existem muitos conflitos a serem resolvidos por partes. Nem todo mundo se ama, mas a gente não precisa se amar, a gente precisa se unir. Inclusive, é o importante. Era o que eu ia puxar para vocês conversarem aqui, que era uma coisa que a gente até falou na sessão do João 23, que foi sobre o filme ele não ser um filme, ser os bastidores, né? Um filme que nunca saiu do papel. Foi gravado os bastidores de como essas minorias se comportavam na presença umas das outras, né? Como a luta dentro da luta. Deu para entender? Entendi. Né? Deu sim. E voltando para vocês anotem para comentar sobre isso, né? E voltando para uma fala de Eloá, que também me chamou a atenção, sobre a demarcação dos corpos, né? Essa rotulação que já vem desde do imaginar dos pais heteronormativos, né, cis, do imaginar da criança, que já pensa no filho, um menino, né? Um menino já pensa nele jogando bola e fazendo coisas consideradas de homem, ou na menina, pensa nela já casando e cuidando da casa, dos filhos. E então... São os papéis de gênero. Está impregnada. E quando a criança faz a revelação, a criança nasce e depois que a criança vem se descobrir, eles se decepcionam, se frustram e acaba descontando isso na criança. Na criança que não teve culpa de nada, porque é uma coisa que foram eles que materializaram, que pensaram. Por não corresponder expectativas de outras pessoas. Já imagina se a gente tivesse que se frustrar ou que assumir as responsabilidades de, enfim, as expectativas de outras pessoas. Um absurdo, né? A gente viver para isso. Eu sei que eu tô indo e voltando, mas sobre o que eu falei anteriormente, sobre a luta dentro da luta, a gente vê como é necessário as minorias, né, se juntarem e lutar uma a favor das outras. Você vê isso com o Pajubá, né, que é a comunidade LGBT, as travestis, né, travestis que eram de religiões de matriz africana, travestis que usaram do que sabiam da religião, né, da linguagem, para poder criar códigos para não morrer. Então, você vê como é importante essa força de uns com os outros, né? De dar as... Nalgas, você falando sobre as demarcações dos corpos, o chá revelação tá aí para não deixar a gente mentir, né? O chá revelação já é isso, já é esse imaginativo, né? Já é esse campo imaginário de, ai, nossa, minha criança vai ser de tal. Ninguém pensa que vai ter uma filha travesti. Ninguém pensa que vai ter uma filha, um filho não binário, uma filha não binária. Né? Uma filha intersexo. Isso, uma filha intersexo que, para vir aqui apontar a biologia, né, alguns, né, criacionistas e tal, que naturalmente, sabe, nasce intersexo, né? Então, as pessoas não imaginam isso. Elas criam isso de, só existe homem e mulher. Só existe macho e fêmea. E acabou. Mas partindo para esse lado das lutas, dentro das lutas, também é algo muito complicado. E aí eu vou utilizar um pouco do que a Bruni falou sobre a questão das minorias. E realmente não somos minorias. O Malcolm X uma vez disse, né? Não somos minorias, somos desorganizados. Perfeito. E aí a gente acaba não se organizando. Nós somos um macro dentro da sociedade, né? Temos
muitas pessoas, né, dentro dessas lutas, mas infelizmente as pessoas elas não se organizam ou elas se defrontam, né? Para você ver, existem pessoas trans de direita, Só para né? fazer um adendo, Tipo, em contraponto a isso, né? Eles trabalham para nos desunir. A gente é desorganizado, aí eles trabalham para nos desunir, para nos desorganizar ainda mais. exato, exatamente. E aí a gente parte para aquela pauta, né? Existem mulheres negras, gordas, que são de direita, existem pessoas trans que são de direitas, existem gays que são de direitas, existem pobres que são de direitas, e é tipo assim, é você morder a isca e dizer, ai, nossa, tô sendo salva do Rio. E não está. Tá indo pra morte, né? Tá ali se esfaqueando também, ajudando a se esfaquear, ajudando a se apedrejar. E aí, muitas vezes a gente tem essa disparidade, né? As pessoas, elas... Por isso que hoje em dia a gente trabalha com pactos de aliança, a gente trabalha com bandos, né? A gente diz, nós dizemos que somos bando, né? Mas, infelizmente, tem muitas pessoas dentro do movimento que elas não colaboram, que elas não se ajudam. Um exemplo muito simples, pessoas trans, mulheres trans, homens trans que são passáveis, e que consideram que mulheres travestis não passáveis, não binárias e outras categorias não são aceitas. Ou são menos mulheres, não são né? pessoas trans. Ou são menos mulheres, ou são menos homens. E aí a gente fica, como é que a gente vai avançar na pauta? Como é que a gente vai avançar nas lutas? Se tem pessoas que estão ali, dizem estar com a gente, mas não luta por igual, né? Tanto que a gente tem vários tipos, por exemplo, se a gente parte para os feminismos, vários tipos, porque a gente entra novamente nessa interseccionalidade. Vocês conseguiram entender? Não, quando você ia falar do feminismo, né? Que acho que você ia falar de como o feminismo reage a isso. Na verdade, como o feminismo ele é separado também, né? Como ele é dividido em subcategorias. E aí entra a interseccionalidade novamente, porque existem mulheres trans negras, existem travestis negras, existem travestis brancas, existem homens trans que menstruam e que gestam, né? E aí vai criando várias pautas, vai entrando várias pautas, e aí você pensa, existe o feminismo radical, as radifems, né? E aí você para e pensa, gente, em qual eu me encaixo? Qual luta que eu vou fazer aqui? Né? Qual pauta eu vou entrar? Não existe uma conexão, tipo assim, existe a separação de dizer, eu vou lutar só por isso. E aí não tem essa união, sabe? E aí tem uma série que eu gosto muito, que se chama Pose. Já me recomendaram um monte de vezes essa série. Já ouviram falar? Gente, assistam. Inclusive, é meu projeto também de pesquisa, né? Porque foi através de Pose e de Paris is Burning. Ele esqueci a palavra, mas ele cita aqui, né? Uma série para a gente usar como referência. Consulta. É uma referência. Tá tentando lembrar. Mas a série Pose. Gente, utilizem. Vou marcar para assistir. Utilizem, porque assim é uma série que usa também do ficcional, né? A gente sabe que nem tudo aquilo foi real, mas que tipo assim, dá uma possibilidade, é uma série muito utópica, né? Até para o momento de vivência ali, nos anos 90. Tem um documentário também chamado Paris is Burning, que também a série foi gerada desse documentário, e aí ela trata justamente dessas minorias, né? Justamente desse momento aí de lutas, né? De abraçar as causas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Enquanto aqui também estava acontecendo as lutas de pessoas trans e travestis, inclusive encabeçaram a luta, né? Para que hoje nós possamos fazer isso, ter mais liberdade.
Só que ainda assim, no ano de 2024, a gente encontra muitas barreiras, inclusive dentro do próprio movimento, né? Eu percebo que quando eu for fazer a minha pesquisa, e também ela envolve a educação não formal, Bruni. Minha pesquisa ela envolve a educação não formal, e eu vou pegar justamente essa educação não formal dos bailes e das ruas também, que as ruas também ensinam, né? De forma não formal, mas elas também ensinam. E aí, eu sei que eu vou perceber que dentro dessas minorias, que dentro desses bairros, que na rua também existem conflitos. Eu estou imaginando como é que eu vou colocar isso na minha pesquisa, né? Mas eu sei que isso vai aparecer, porque existem rixas, né? Existem pessoas que estão ali que brigam dentro do próprio movimento e que a gente fica, gente, como é que eu vou fazer isso? E a gente entende, né? Porque assim, não é porque eu tenho que ter empatia que eu vou ter empatia com todo mundo. Não é porque eu tenho que ter sororidade que eu vou ter sororidade com todas as mulheres que eu encontrar. Porque não é assim. Tem mulheres que estão contra a minha vida, tem mulheres que estão contra as nossas vidas. Tem como eu chegar e ter um consenso quanto a isso? Não tem. Outra Não coisa tem. que a própria não, Ou a gente encontrar, né? não reconhece, né? Que só chegou até onde chegou por conta das travestis. Outra coisa muito importante é aproveitar. Mas ainda assim, nossos corpos são rechaçados. Aproveitar o que está assistindo, que se tiver com dúvida, ou quiser fazer um comentário, uma pergunta para as meninas, pode comentar. Você terminou sua fala, Eloá? Você falando, eu lembrando aqui do filme, eu achei interessante a questão de como a rua educa, né? A rua educa, o colégio educa, e tem a educação de casa também. E na ausência, um educa mais que o outro, né? No filme, eles constroem um lugarzinho, vamos dizer assim, um cenário, né? Bem aconchegante para as pessoas, para que elas possam manifestar o que elas querem sobre determinadas temáticas. Tem até os figurinos, acho que vocês lembram, para que elas vistam super-heróis, lutadores. O pessoal canta também. Tudo em prol da desconstrução. Então, eu achei tão interessante porque, por um momento, dentro de um espaço tão conturbado e hostil, eles conseguem, juntos, porque ali não são somente pessoas da comunidade gay, com sexualidades e gêneros distintos. Existem negros, existem travestis, existem povos originários, mulheres, cis, trans, todo mundo junto, né? Levando conhecimento às pessoas. E é engraçado, porque a gente que sabe, que consegue setear os conceitos do que é cis, o que é trans, o que é não binário, acha bem interessante o questionamento que é feito, a abordagem que é feita a quem passa na rua, de idades distintas, que nada sabe sobre isso, mas o que fica como moral da história é a importância de plantar uma sementinha, de tirar da zona de conforto. Eu lembro até da ave terrena, que ela tá com a bolha, ela fala, vamos sair da bolha. Então, assim, é a paciência que eles têm de levar a quem não sabe informação, sabe? E eu achava muito engraçado, porque ela chegava para um morador de rua que aparentemente estava meio bêbado e falava para ele, olha, nós estamos aqui por isso, por isso, por isso. E na minha cabeça, ele não estaria entendendo nada. E eu ficava me imaginando no lugar dela. E eu pensava, no lugar dela, eu acho que eu não perderia tempo com essa pessoa, porque talvez ela não esteja apta ou interessada a absorver nada. Mas pensar dessa forma, eu fiquei refletindo depois, reflete um desgaste meu com o tempo, e eu sinto saudade, por isso que eu falei lá no comecinho da nossa live, que esse filme me trouxe, me resgatou memórias e um espírito de luta dentro de mim, que foi adormecido. Então, quando eu paro para pensar que no lugar da ave eu não faria aquilo, é porque a sociedade já me cansou tanto, já me saturou tanto, que eu
parei de me importar com certas coisas, eu parei. Eu talvez tenha chegado numa fase de querer ter paz, ao invés de ter razão, ao invés de explicar, sabe? Talvez eu só ignorasse mesmo. Mas, enfim, que bom que o filme despertou isso em mim. E foi muito bacana. Por um determinado tempo, ali, a cena mostra que as pessoas, elas estavam felizes, estavam aprendendo, estavam se sentindo seguras, e aí já entra um conceito urbano de segurança, porque segurança não é necessariamente a presença de polícia na rua. Segurança é sobre estar e se sentir segura, né? A vitalidade do lugar, estar com pessoas que você sabe que não vão te hostilizar, que não vão te machucar, embora isso também aconteça, mas é se sentir protegida naquele lugar. E aquela cena me marcou muito. E eu vou deixar para falar depois, porque eu não quero estender a minha fala, mas eu queria comentar posteriormente sobre a guerra declarada, né? Quando eles saem daquele lugar, eles vão para outro pedacinho da cidade, e chegando lá, tem um pastor pregando, né? A gente volta a falar dos elementos de contenção das massas, da moral, de como isso faz a manutenção do estado atual das coisas. E a Ave fala bem assim, a Ave terrena, que é uma personagem, para quem não tá entendendo quem é essa pessoa. Ela fala, é uma guerra declarada. E voltando e resgatando a sua fala, Eloá, é uma guerra declarada. Nós temos essa consciência de que é uma guerra declarada. Nós somos diversas. Somos inúmeras, né, dentro de pautas, aí entra o conceito de interseccionalidade também, que falamos bastante, e o que precisamos agora é nos unir, porque, embora sejamos diversas, o nosso inimigo é só um. E quando eu falo inimigo, é porque é uma guerra declarada, então é um inimigo, né? O Márcio comentou, aí é uma pergunta que é mais direcionada para Eloá. Você chegou a ver? Vi sim. Como é que faz para ver? Tá nos comentários. Eu apertei aqui, apareceu. Tá aqui nos comentários. Já pode responder? Só para complementar um pouco do que a Bruni falou também, as pessoas esquecem que somos seres humanos, Bruni, né? As pessoas esquecem que a gente tem uma vida, né? Que a gente tem um lar, que a gente é filha, que a gente é esposa, que a gente é amiga, que a gente é parceira, que a gente que somos alunas, né, que somos professoras, que temos uma vida, literalmente, sabe? E aí as pessoas acham que a gente só tem que estar na militância, ou que a gente só tem que estar ali lutando. Ai, eu vou pegar toda a guerra, toda a briga para mim. Eu parei com isso também, né? Tinha locais que eu chegava que as pessoas só me tratavam no masculino, e isso acontece até hoje. Mas não é com todo mundo que eu faço questão de corrigir, sabe? E não perco mais esse tempo, porque eu acho que esse tempo para mim é precioso, entende? Eu já vi pessoas que nem me conhecem me tratarem com o meu pronome, da forma que eu mereço, com respeito. E pessoas que estão ao meu lado, às vezes, me tratam de qualquer forma. Então, vou fazer o quê? Vou ficar ali batendo boca, vou ficar mais... Eu acho que é importante, né? As lutas, elas são importantes. A gente não pode perder esse cerne nunca. Nunca, absolutamente nunca. E que bom que isso reacendeu em você, de realmente ver. Porque a gente tem que estar ali, a gente tem que estar nos movimentos. Mas que a gente não pode perder também a nossa essência de viver. Porque isso também nos adoece, né? Eu lembro que quando eu estava dentro da minha graduação, eu adoeci muito. Eu tranquei um semestre porque eu estava adoecida, porque eu estava mal, porque eu não conseguia estudar, né? Justamente porque eu tinha pegado muitas que eu também não dava conta. Para mim foi muito pesado, né? Então é isso. Respondendo à pergunta do Márcio, sim, é muito difícil, né? Eu passei por isso no meu estágio, né? Tinha uma menina, dando um pouco do exemplo, né? Nesse caso, provavelmente deve ter algum pai machista, né? Ou até mesmo os próprios pais, ou a família, né? Por um todo. No caso dessa menina, ela sofria preconceito racial. As pessoas falavam que o cabelo dela não era bom, as pessoas, inclusive dentro da própria casa. E ela chegava lá e dizia, ai tia, eu não consigo me olhar, porque eu não conseguia. Ela começava a chorar. Isso era uma criança de 7 anos.
de 7 anos, sabe? E aí todo dia era um trabalho, literalmente era todo santo dia. Eu chegava, eu conversava com ela e tal. Mas é uma demanda muito grande. Gente, vocês sabem o que é, vocês têm noção do que é você entrar numa sala e você ter que 40 crianças, e 40 crianças que elas não são únicas, elas são plurais, elas são individuais, elas têm várias vivências, vários tipos de vivências ali. E aí você fica imaginando, eu vou conseguir trabalhar com cada criança dessa? A gente tenta desconstruir, mas a fazer parte da educação não é só cansativo, é triste, às vezes é deplorável, né? Às vezes você fica pensando, você vem para casa, as pessoas acham que a gente só trabalha enquanto a gente está ali dentro da escola, mas a gente não trabalha, a gente sai da escola e a gente começa a pensar. A gente começa a pensar. Eu recebi a cartinha que eu chegava em casa, eu ia ler e eu ficava assim, gente, como é que eu vou trabalhar isso? Eu sei que tem algum problema. E o bom é que, às vezes, algumas pessoas, e eu percebia isso muito em mim, têm um olhar sensível, né? Professoras e professores. E isso é muito importante dentro da educação. É o primeiro passo. Você ter um olhar sensível, você captar algumas necessidades que aquela criança pode ter, porque muitas crianças elas sofrem violência sexual, muitas crianças elas sofrem preconceito racial, né? Elas sofrem violência física. E nesse caso, tem pais que são machistas, que são racistas, que são homofóbicos, que são transfóbicos. E aí a criança ela vai incutindo isso. Ela chega na escola, a gente consegue trabalhar, mas chega em casa, tudo aquilo é revertido. Aí ela volta de novo, a gente trabalha novamente. Ela chega em casa e vem com coisas, às vezes, muito piores. E aí é um desafio muito, muito grande e muito exaustivo dentro da educação. Que é algo que a gente não consegue, algo, às vezes é uma barreira que a gente não consegue acessar, não consegue atravessar, né? A gente trabalha com o conceito de barricada para nos proteger, né? Para não deixar que, às vezes, algumas coisas nos abalem, porque assim, a gente tem noção de que somos professores, somos professoras, nós não somos psicólogos, nós não somos dentistas, nós não somos nutricionistas, mas as pessoas querem abarcar tudo isso dentro da gente, né? E a gente acaba pegando isso pra gente também, porque a gente acha que a gente tem essa necessidade, né? E muitas vezes ela é necessária, sabe? Então, não tem uma resposta não tem mesmo, porque é um desafio que a gente tem que estar ali trabalhando. O que eu diria é não desistir. Não desistir porque eu acredito muito na educação, né? Como diria o próprio Paulo Freire. A educação ela não salva, né? Mas tão pouco sem ela a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue acessar alguns espaços. A gente consegue, nós, como educadores e educadoras, a gente ainda tem esse espaço, né? Mesmo que seja regido por várias regras, várias normas, né? Como a gente estava conversando anteriormente, tem coisas que a gente não consegue acessar porque, por exemplo, as aulas elas são muitas vezes formais. A gente segue uma BNCC, a gente segue um currículo, e às vezes aquele currículo, aquela BNCC é muito fechada, não abrange. A gente tem um livro didático que a gente tem que trabalhar, então, nós, como educadores e educadoras, a gente tem que pensar que a gente tem que furar esse sistema de dentro para fora. A gente tem que utilizar do que a gente tem, do que o sistema nos oferece, né, para poder furar essa bolha. Tentar furar essa bolha, tentar atingir ao máximo, fazer trabalhos, né? Eu sempre gostei muito de trabalhos, da literatura. A literatura é fantástica para trabalhar com isso, sabe? O imaginário, sabe? O lúdico é muito importante para trabalhar isso, para fazer essas oficinas, para conseguir resgatar realmente essas crianças, porque os lares eles são desestruturados e a gente tem que ter noção quando a gente chega numa sala de aula. Bruni disse que ia falar sobre a guerra declarada, do momento do filme.
Eu quero falar. O bom é que a gente vai no assunto e depois já volta para outra, é que não cansa, né? Porque a gente vai revezando, joga para lá, joga para cá e fica mais empolgante, mais divertido. Eu tô adorando, eu ficaria aqui por horas. É, só complementando, pontuando uma coisa que ela falou que eu achei bem interessante. Sobre como acontece, né, o processo de educação na escola e como isso é revertido, né, quando a criança ela chega no lugar que adoece novamente. E isso me faz pensar assim, afinal de contas, qual é o nosso lugar, né? Porque em casa a gente não se sente, né, em um lugar, não se sente um lar, né? Uma casa que adoece, uma casa que oprime, acaba não sendo o nosso espaço. E no colégio, aí a gente sai da casa, né? Imagina uma situação com pais específicos que adoecem o psicológico do filho. Então ele sai de casa e busca um refúgio no colégio. Aí chega no colégio, se ele não tiver sorte, ele encontra um professor pior. E quando eu falo pior, é despreparado para lidar. Despreparado, eu me refiro a não ter essa visão humana que ela falou, essa visão sensível para entender essas nuances, esse cuidado necessário para abordar e para tentar reverter essa situação. E quando sai para a rua é pior, né? Então, aí eu acho que isso só amarra todo esse contexto ao nome do filme, né? Para onde voam as feiticeiras? E aí eu coloco uma interrogação, né? Para onde voam? Para onde é que a gente vai? Qual é o nosso lugar? Sabe? E isso só reflete o quão é importante para a gente ser resiliente e continuar buscando. E também como isso é difícil, né? Porque é muito desgastante. E muitas pessoas, elas não conseguem ser resistência, né? A sociedade nos mata a todo momento, sabe? Eu me considero, enquanto uma pessoa trans não binária viva, uma pessoa privilegiada, sabe? Inclusive, quando eu paro para ver, é onde eu cheguei, aonde a educação me trouxe, o espaço que eu ocupo. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada. Eu tenho uma boa relação com a minha família, ou ao menos com parte dela. Eu tenho o meu trabalho, eu sou aceita nos espaços que eu transito, ou em boa parte deles, né? Tenho as minhas dificuldades com a cidade, como a gente abordou, e isso, infelizmente, acaba sendo comum para nós. Eu não me considero uma pessoa passável na cidade, e eu sou resistência. Eu me vejo como resistência. E como um pequeno percentual de nós, sabe? Como um pequeno fragmento, porque se olharmos para uma perspectiva geral, onde é que estão as travestis, as pessoas trans, né? Elas estão em lugares que o sistema quer que estejamos, longe, distante, às margens, à mercê. E agora falando sobre a guerra declarada, aquela parte do filme para mim foi muito, muito triste e me trouxe um cansaço muito grande, porque eu já sei como se dá esse processo comunicativo, né, entre a moral e a razão, né? É muito difícil. E já falamos sobre radicalização aqui, né, de movimentos específicos, e a radicalização da fé é absurda, porque como você conversa com um fanático religioso, independente de qualquer religião que seja, né? Eu vou falar só do que eu tenho propriedade, né? Eu não sei se todas as religiões nos oprimem por ser quem somos, mas no filme em específico são cristãos, são evangélicos, eu não lembro se citaram, né? Estão pregando em espaço público com uma Bíblia na mão e doutrinando as pessoas ali. E quando o grupo do elenco se aproxima, e eles se aproximam quietos, eles não chegam necessariamente, se vocês pararem para observar, se é que não já observaram, eles não chegam afrontando, eles chegam para ouvir o que eles estão dizendo, porque eles já sabem do que se trata, eles já sabem o que vão ouvir. Eles já sabiam, antes de chegar do desfecho da história, como ela mesma disse, é uma guerra declarada. E quando o pastor percebeu a presença daquele grupo, ele começou a atacar.
ele começou a pegar os versículos e a interpretação dele, da fé, da palavra, e atacar aqueles grupos, a afastar aqueles grupos. E aquilo me entristece muito, porque, inclusive, tiveram respostas, eles se pronunciaram também, né, para tentar dialogar, e dialogar de uma maneira saudável, né, discutir de uma maneira saudável. Tentaram abrir a mente daquelas pessoas, mas eu entendi que o objetivo daquela cena era nos mostrar, enquanto espectadores, primeiramente, como enfrentamos a cidade e essas pessoas nessa condição, nessa pauta, né, religiosa, e principalmente mostrar que não dá para discutir com pessoas assim. Porque uma coisa que a gente aprende, né, quando está na faculdade, é que o conhecimento religioso, ele é infalível. Você não tem como discutir com uma pessoa que, para ela, aquilo é a verdade e ponto. Não importa o que você tem a dizer. Não importa o que você tem a colocar. Não importa se é científico ou não. Não importa. O que ela pensa é absoluto sobre você e sobre o mundo. E aí a gente para pensar no poder que essas pessoas têm, porque realmente elas têm esse poder, né, de nos oprimir, e de nos colocar em certos lugares. Infelizmente foi assim por muito tempo, né? E continua sendo. Hoje nós somos talvez mais rebeldes que antes. Hoje a gente tem se rebelado. Acho que a gente está cansando de se esconder, né? Está tentando se organizar para buscar o nosso lugar. Mas é difícil lidar com a moral, com os bons costumes, com o padrão heteronormativo, com questões de heterossexualidade. Enfim, temos que ser o que eles querem que sejamos, ou então não tem nenhum acordo. Sim. Alguma coisa? E aí eu quero... E aí é por isso que eu digo... Não, continua. É por isso que eu digo que a gente não pode perder tempo com qualquer pessoa para debater, para explicar, para ter cuidado, porque tem gente que não precisa ter cuidado, sabe? Inclusive, tem gente que a gente devolve o incômodo, né? A gente tem que devolver o incômodo para essas pessoas, para ver se elas acordam para a realidade, né? E aí, pegando um pouco desse gancho, a gente vê religiões protestantes ali, né, presentes. Só que, trazendo a minha realidade, né, que faz parte de religiões de matrizes africanas, isso também existe. Isso também existe. Porque eu passei por isso. Eu participei Meu pai de santo, ele é incrível, ele é impecável, ele é uma pessoa extremamente maravilhosa e ele sempre me defendeu, sempre me abraçou, sempre me apoiou. Só que nas minhas águas antigas, na casa que eu fazia parte antiga, que meu pai, existe uma hierarquia aí, né? Então eu tenho um pai de santo e meu pai de santo tem um pai de santo também. Só que o antigo pai de santo dele era uma pessoa extremamente transfóbica, sendo um homem gay. Ele era extremamente transfóbico. E às vezes isso era muito direcionado para mim, né? E eu tinha que passar por certas situações dentro de uma religião que se diz abrangente e tal. E eu achava que... Aí eu comecei a pensar, eu disse, gente, é só comigo? Ou é só aqui nesse local? E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu disse, gente, como assim? Como se diz que é uma religião de muito acolhimento e tal, e como isso está acontecendo? Até que a gente conheceu... Inclusive está de minoria também. Exato! É onde as minorias... Porque assim, a gente vê que existem algumas minorias que são evangélicas, né? Que querem participar dessas religiões. Só que não tem acolhimento. Elas insistem, Só que isso daí a gente já sabe, porque elas insistem, porque a gente sabe que ali eles vão utilizar a Bíblia, que tem muitas igrejas que vão utilizar de Velho Testamento, de várias outras coisas que, tipo assim, que vai te oprimir. Mas as religiões de matrizes africanas, no candomblé, no meu caso, eu achava que isso não iria acontecer.
até passar por isso e passar por vários constrangimentos. Até um dia em que meu pai disse isso, meu pai chegou e disse isso não está certo. E aí ele conheceu outra casa, né? E aí a gente viu que era acolhimento, a gente viu que era amor, que era realmente fazer parte de uma religião que realmente ela te acolhe, um local que realmente te acolhe. Mas até chegar aí, a gente percebeu que existiam muitos espinhos nas estradas. E eu fui fazer uma pesquisa e existem outras casas que são exatamente assim. Ah, porque são fundamentos. Ah, porque é uma hierarquia. Então, você nasceu assim, você tem que ser assim. Como se seu orixá, como se a entidade, como o Vodum, ele não te reconhecesse dessa forma. Da forma que você é. E aí, se as minhas entidades, elas conseguem me respeitar, como é que um ser humano, ele não consegue? Como é que um ser humano age de tal forma? Né? Então, não tem lógica para isso. Porque até dentro dessas religiões, a gente tem que ter uma lógica. Não é assim, não é de qualquer jeito, sabe? Então, isso não tinha lógica para mim. E aí eu ficava me perguntando. E, infelizmente, eu conheço outras pessoas que vivem esse caso. Que estão porque dizem, ah, eu tô para cuidar da minha espiritualidade e tal, mas se sujeitam aos constrangimentos. A ligação Então, a cortou. gente não pode chegar e barrar e dizer, ah, pronto. Eu estava dizendo que a gente não pode. Tem gente que se sujeita, né, a passar por isso, a viver nesses espaços, porque dizem e utilizam do discurso que tem que cuidar da espiritualidade. Mas, gente, a gente não pode se. É a nossa identidade, é a nossa vida, ela está interligada. Não é tudo, mas ela está interligada. Então a gente não pode se sujeitar e dizer, ah, eu estou fazendo isso por causa da espiritualidade. Gente, a espiritualidade não fez, sabe? E eu cheguei a esse entendimento e hoje eu não me sujeito mais. Tanto que quando eu utilizo as roupas que são ditas femininas dentro do candomblé na minha casa. Já é feito assim, meu pai sempre instituiu isso. E aonde a gente vai assim. E tem muitos olhares tortos. Tem muitos olhares tortos. Mas é isso, a gente enfrenta dessa forma. Então a gente não pode criar uma barreira e dizer, ah, é só nas igrejas que a gente vê isso. Infelizmente não é. Infelizmente não é. No espiritismo a gente vê isso, eu já passei por isso dentro do espiritismo. Dentro de religiões de matrizes africanas, dentro de igrejas, dentro de templos. Infelizmente. E como o Maílson colocou agora, a religião é um espaço político. E isso é inerente, sabe? Lá dentro a gente também faz política. Para vocês terem ideia, a maior parte de populações, né, que fazem parte dessas religiões são pessoas negras. Então, literalmente, são as minorias que estão ali dentro, né? O culto, ele é comungado para essas pessoas. A gente faz um culto, a gente sacrifica um animal para dar comida a quem não tem. Literalmente. As oferendas, elas eram ofertadas para as pessoas do quilombo, para as pessoas que fugiam dos seus escravocratas, das pessoas escravistas, né? Então tem toda uma história. Como é que a gente vai agora chegar e cortar isso e dizer, ah, não, você não pertence a esse local? Não tem como. É contraditório. Antes de você começar, eu ia dizer que era um assunto que eu queria ter um pouco mais de propriedade para falar, mas ainda bem que você abordou, que é sobre esse preconceito dentro da religião de matriz africana, né? E é um lugar que a gente enxerga como um lugar acolhedor, que não era para passar por isso, não era para vocês passarem por isso lá dentro. Mas isso fala muito mais sobre o Babalorixá e a Lorixá que está dirigindo aquela casa, né? Sobre a forma como ele pensa. Porque eu trouxe até o exemplo, anotei aqui, que eu lembrei dela, da Tiffany Odara, que é uma travesti mãe de santo. Né? E na casa dela, aí não tem isso, porque, Sim. obviamente, ela não vai permitir uma coisa assim. E eles usam muito, as pessoas que não aceitam, né? Os Babalorixá e Alorixá que não aceitam pessoas trans e travestis dentro do terreiro, eles usam muito do que não pode mudar, né? Do ancestral. Que
os antigos dele ensinaram Isso. assim, e é uma doutrina que tem que ser seguida à risca dessa maneira, que não pode ser adaptada. Mas a gente vê que pode sim, porque orixá não enxerga sua cor, orixá não enxerga seu gênero, não enxerga sua sexualidade. Ou seja, não pode porque eles não Não querem, pode. né? Porque foi determinado que em algum momento Exato. e eles não querem ceder, né? Não querem desconstruir e incluir. A questão é a Perfeito, inclusão. exatamente. Você terminou a sua fala? Não, Berti. Terminei. Eu posso falar uma coisinha rápida? Aproveitando o gancho do tema. Sobre a questão de Deus, da fé, da religião, da igreja. Eu acho que é bom a gente setear tudo isso, sabe? Isso é aquilo, e entender que Deus não é a igreja. E que nós não temos que abdicar de quem somos dentro de determinadas religiões para agradar pessoas e grupos específicos. E se necessário for, nem vá. Eu, particularmente, adoto isso para minha vida. Eu não tenho religião, eu não me sinto bem em nenhum templo, em nenhum terreiro, em nenhuma instituição religiosa. Eu me sinto julgada, eu me sinto condenada. E eu não busco nada que me julgue. Eu não permito, eu disse para mim mesma que não vou permitir que ninguém diga que eu estou errada de ser quem eu sou. E me incomoda, porque eu sei que, assim como na cidade, né, esses espaços religiosos, eles absorvem essas dimensões humanas, né, porque a gente entende que a religião, ela reflete a cultura de um povo. Então, se nós estamos falando de um grupo sexista, se nós estamos falando de um grupo transfóbico, homofóbico, racista, então tudo isso se espelha na religião, até porque a religião, nós também entendemos que ela serve para a contenção das massas. Gente, a religião, pelo amor de Deus, ó, falando de Deus, pelo amor de Deus, a religião, ela estava lá para dizer que as pessoas negras não tinham alma e eram inferiores e que deveriam ser escravizadas. A religião estava lá para dizer que as mulheres são inferiores, para acentuar essa questão do sexismo, da obediência. A religião estava lá para queimá-las na fogueira, a religião estava lá para perseguir as pessoas por questão de gênero. E é tudo muito contraditório quando pegamos, por exemplo, determinadas doutrinas religiosas para entender que tudo vai de encontro aos princípios básicos da religião, que é amor, que é aceitação, que é respeito ao próximo. Isso me asfixia, sabe? Eu não me sinto bem nesses lugares que me condenam. E eu entendo que a religião não é Deus, então cada qual busca o que lhe convém da melhor maneira. Se as pessoas querem seguir determinadas religiões, mas não se sentem bem em tais espaços, porque existem pessoas lá que vão pregar, que vão oprimi-la por conta de sua percepção dentro da religião, prega em casa, ou faz faz do seu espaço o seu templo, sabe? Você é o seu templo. Você não precisa se submeter a certas condições para se conectar à sua fé, sabe? E não devemos nos submeter a esse sistema opressor, a esses sistemas opressores religiosos. Se pudermos mudar, e que bom, Loa falou da inclusão, de como existem grupos com a mente mais aberta e que estão se atentando a acolher essas pessoas ao invés de afastá-las. E isso é maravilhoso. Mas, no geral, a gente tem uma maioria. Na realidade, nós temos uma maioria assombrosa de espaços religiosos que nos julgam e que nos condenam, né? E eu, particularmente, eu não tenho religião por isso, mas também por isso, sabe? Eu sou um pouco cética para acreditar no que escreveram. E eu também entendo, eu tenho maturidade para entender que tudo que o ser humano ele toca, né, ele corrompe. Então, uma obra literária, com uma obra literária não seria diferente, né? Ao longo do tempo, eu acredito que ali esteja as suas vontades, né? O que foi tirado, o que foi adicionado, o que foi modificado, o que foi traduzido, tudo feito de uma determinada maneira, para garantir, né, que as coisas fossem e sejam como são. E essa
É a minha percepção, sabe? De muitos sistemas religiosos, porque eu sei que além da dificuldade de lidar com esses espaços por conta das pessoas, o que está escrito também nos condena. E se aquela é a verdade, o que é que eu estou fazendo lá? E, Bruni, só mudou o século e só mudou o ano. Porque hoje somos essas feiticeiras, né? Hoje não somos queimadas, às vezes. Mas somos apedrejadas, somos esfaqueadas, somos jogadas na vala, né? Então, quando não é isso, nos matam de forma a não termos respeito, não termos o centro, né? Como a esperança, então, nós vivemos à margem. Ah, vocês são sujas, então vocês têm que fazer parte da margem, né? E isso é feito para vocês, o resto não te pertence. Então, não mudou praticamente nada. A religião continua a fazer isso, infelizmente, né? Principalmente essas religiões que adotam o conceito de utilizar a Bíblia, de utilizar termos que são arcaicos, né? De querer colocar você em uma caixinha e dizer, ah, somos regidas por isso, e o que você pensa e a sua Existem liberdade não termos, importa. inclusive, que até no filme eles pregaram, eu não lembro de versículo e tal coisa, mas eu sei que não existia. Gente, a Bíblia tem quantos anos? Esses termos são não tem uma década, 2 décadas. Aí quer dizer que tá na Bíblia escrito isso? Pelo amor de Deus! Aí as pessoas pegam livros de determinada língua, traduzem para 200 línguas, sei lá quantas línguas tem, e espera que nada se perca. Não existe isso, nem tudo corresponde, não tem essa compatibilidade linguística. Exatamente. Não existe isso, gente. Tem palavras, então, se a gente for olhar por esse lado, tinha palavras que não existiam, que foram incluídas. Tem textos que não foram incluídos. Então é muito mais profundo, é muito mais além. É isso aí, mas... E quando Eloá fala das margens, né? Esse conceito de margens está muito relacionado ao espaço urbano, né? A forma como as cidades foram concebidas, né? Que tende a jogar essas minorias para as margens, para as periferias, né? Distante. Até hoje, né? As cidades, elas surgem a partir dessa ótica opressora, e até hoje ela continua mantendo distante as pessoas que estavam distantes. Elas continuam ampliando, né, essa distância. E aí a gente tem um conflito, a gente consegue entender melhor como se dá esse paralelo do anterior e do agora, onde tinha a senzala e a casa grande, que hoje a gente entende que o centro, ou as regiões mais nobres, os bairros mais nobres, são as casas grandes, né, dos senhores de engenho, e a periferia é o que sobra para as margens, né, para os marginais, para os desfavorecidos socialmente, para as minorias. E é daí que vem esse conceito. Terminei. Vocês acharam que eu ia falar mais? Todo mundo em silêncio. É que eu fiquei com receio de começar a falar da cidade, não para mais. Aí eu vou terminar por aqui. Tá bom. Precisamos de uma reparação histórica. Com certeza. Com certeza. Então, vocês têm mais alguma coisa a declarar? Algum comentário? Qualquer coisa. Mais algum assunto? E aí a gente... Deixa eu olhar nas minhas anotações. Ai, meu Deus. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu lembrei. Eu adorei o conceito que Eloá trouxe dos estilhaços. E eu lembrei de uma música, de um rap, que se chama... como é? É um ano. Deixa eu ver aqui rapidinho, viu?
eu vou ver o nome da música aqui, que eu tenho aqui no Spotify. E ela fala sobre o empoderamento feminino. Como é que eu abro isso aqui, pelo amor de Deus? E sobre a resistência feminina ao longo da história, fala da Marielle Franco também. E tem uma parte da música que ela fala assim, pode tacar fogo, porque Fênix não morre. Então é uma maneira que tem de falar assim, dos estilhaços, né? A gente vai voltar, vai se multiplicar e vai voltar ainda mais forte. O nome da música é... Cadê minha playlist? O nome da minha playlist é Trago Verdades. Eu adoro, só tem rap, essas coisas assim, bem empoderadas, sabe? Eu não sei vocês, mas eu gosto de ouvir as mulheres cantando rap. Eu acho que elas têm mais a dizer. Ai, gente, só porque eu tô procurando agora eu não tô achando. Que ódio, eu ouvi hoje de tarde. Ai, era a primeira, achei. O nome da música é 1910. Eu acho que, não tenho certeza, foi o ano que um grupo de mulheres foram queimadas numa fábrica, porque elas trabalhavam e não podiam sair cedo, aí trancavam as portas e teve um incêndio, elas não tiveram como fugir. Né? E essa música, ela traz esse conceito, faz uma alusão, né, ao acontecido, a questão do incêndio, e fala que a Fênix não morre, né? E, posteriormente a isso, vai trazendo a luta feminina por diferentes perspectivas ao longo da história e conectando tudo. É uma música linda. É um rap, 1910. É a música onde tem várias mulheres e cada uma representa uma mulher que foi importante para a história. Eu não me atentei a esses detalhes cinematográficos. Mas são várias mulheres. Tem a Ana Brisa, tem a Eise, algumas rappers bem famosas. Maravilhoso. Fala da lua, da questão da bruxaria, né? Que a lua tem essa relação com a bruxaria também. E como as mulheres, elas foram tidas como bruxas, né? Por conta da rebeldia, pelo tempo. Então, elas criam essa conexão com o espírito da lua. Eu achei uma música... A letra é linda. Meu Deus, maravilhosa. Quer cantar não, Bruno? Eu tenho vergonha de cantar. Agora eu não vou lembrar a letra toda. Eu não vou lembrar, porque quando a gente se atenta a fazer alguma coisa, parece que não aparece na mente, a mente fica vazia. Mas tem uma música muito bonita, que eu até falei pra você. Eu acho que ela tem o caráter do filme. Da Kelly Smith, que se chama Coloridos. Ela fala que o mundo precisa de cor. E quando ela fala de cor, ela não fala necessariamente da comunidade LGBTQIAPN+. Ela fala sobre a diversidade, né, das lutas, e o mundo precisa de conhecimento. E também está muito relacionado ao que a gente falou de sermos... de que somos um grupo grande, né? Somos bem diferentes, temos bandeiras distintas, mas a guerra foi declarada de uma maneira que o nosso inimigo é um só. Então, quando um for atingido, a gente tem que se unir, tem que se organizar para revidar. Essa eu vou cantar. Fala assim, ó. Um mesmo grito numa outra boca minha, uma só voz e 1000 vozes querendo paz. Nos dividiram em números e outras rixas, dados fadados a um tanto faz. Tentaram nos tirar a essência da essência daquilo que é essencial. Que o que nos difere é exatamente aquilo que torna igual. Que mesmo que soe clichê, falar de amor é fundamental. E cada cultura da cor tornando real. Aí o refrão, coloridos, feitos de luz, a diferença é o que nos traduz. Aí depois tem a segunda parte que eu acho incrível, ela fala, todas as tribos, ritmos, em um mesmo objetivo, nos tornando íntimos, porque a falta de cor nos tirou os estímulos, e o que nos representa a paz é um arco-íris nítido. Até tentei dizer de forma branda, mas falta consciência negra e falta consciência humana. Não somos gente, somos gentes. E não aceitamos a nossa história vivendo como indigentes. E qual é nosso papel? É uma pergunta. Colorir. Então, seja você o lápis da revolução. E depois ela fala, socorro, Salvador daqui, Salvador dali, queremos aquarela para sentir. É uma música linda, eu recomendo. O nome é Coloridos, facinho de achar. Perdão pelas notas que eu não consegui alcançar.
Bom, então, Elô, tem mais alguma coisa? Então, eu não sei se a Bruni lembra, mas no final do filme, eles se... Deu uma Na cortada. verdade, vai passando o filme e tem umas... No final do filme, vocês Agora estão sim. conseguindo me entender? Pronto. No final do filme, na verdade, em todo o Agora filme, não. durante o filme, eles vão... Agora sim. Eita! Agora sim, durante o filme, eles vão fazendo algumas falas individuais. E no final, eles fazem vai aparecendo alguns das Tá atrizes cortando e toda atores hora. que participaram daquele projeto. Ai, meu Deus. Tipo em uma sala. Ai, tá Cortando. péssimo. É um sinal de que a gente tem que ficar mais tempo. Nem acho. Eu tô relutante pra encerrar. Estão dando pra... Tão bom, gente, esse espaço que a gente construiu Ai, aqui gente. para trocar essas questões tão importantes. Concordo. Tá bom agora, Agora o sinal. estamos te ouvindo. Vai logo. Não vai cortar. Só para resumir, Faz assim, só tenta para fechar. resumir, o final ele é muito interessante. Qualquer coisa, se cair, tenta fechar a câmera enquanto você fala para ver se melhora. Agora sim. Pronto, estão ouvindo? Pronto. Ao final eles começam a dar uma declaração, né? Como se fosse uma despedida lá no filme. E é mais ou menos isso o que eu queria falar agora, né? Sobre essas questões de a gente ter espaço, né? Ele passando por alguns processos. Eu também consegui sentir esse incômodo quando a Bruni fala, né, que eles chegam ali naquele momento de que está ali tendo culto, né, que está tendo aquela rixa entre pessoas que são evangélicas e pessoas que estão e eles que são do teatro, que estão tentando lutar, né, pelas suas identidades. E o quão importante é ter espaços, né? Hoje a gente percebe que às vezes não somos colocadas nos locais que a gente merece, né? Ou que a gente tenta participar. Às vezes, dentro da própria academia é assim, dentro dos nossos lares são assim. E quando a gente encontra esse espaço, né, onde a gente é acolhido, onde a gente, mesmo desafiando muitas lógicas, mesmo desafiando a própria sociedade, mesmo tentando ao máximo sair à margem e tendo essas barreiras, a gente encontrou um local de conforto, um local onde a gente pode desabafar, onde a gente pode construir outras relações. E eu tomei esse espaço como isso, né? Foi um convite inesperado, né? Foi tudo em cima da hora, mas foi muito acolhedor estar aqui, perceber que algumas pessoas estavam presentes, perceber que algumas pessoas elas realmente nos acolhem, elas realmente estão dispostas a lutar por esses espaços, né? Que são nossos de fato, mas que infelizmente as pessoas ainda barram, né? E queria agradecer ao Naubert, queria agradecer, né, toda a produção, queria agradecer a você, Bruni, por estar aqui. Acredito que foi uma construção muito boa, né, e espero encontrar vocês mais vezes. Vai sim. Eu faço. E leiam a J. Mombassa. Leiam Escreva pra J. gente. Mombassa. Escreva aí no chat pra gente não esquecer de ler, que a gente vai ler e todo mundo vai ler também. Estamos aqui para 7 milhões de pessoas ao vivo no Brasil e no mundo. E eu sei que todos esses espectadores vão acessar. Essa live fica gravada ou como é que funciona? Vai ficar gravada aqui no perfil. Muito bem. Quem não assistiu vai ter chance de assistir quantas vezes. Eu vou assistir. Quem não assiste vai perder. Essa aqui eu vou assistir tudo de novo. E olha que eu participei, viu? Eu faço das palavras de Eloá as minhas. Eu fiquei muito feliz pelo convite.
A segunda vez que Naubert me chama para falar sobre esse filme, como eu disse, é uma narrativa, é uma temática, é um roteiro muito especial para mim, né? Porque eu me sinto incluída, eu sei da importância, eu sei o quão é necessário. E ter esse espaço para conversar sobre esse tema é ainda melhor. Eu sinto que foi uma conversa edificadora, e eu fico mais feliz ainda por saber que eu estou conversando com outra pessoa preta, com outra pessoa trans, né, que está numa posição equivalente à minha, né, que tem um local de fala, assim como eu tenho esse local de fala. Então, ter essa troca, sabe, construir juntas esse diálogo foi muito bom. E eu fiquei muito feliz quando o Norberto falou para mim: olha, eu vou chamar outra pessoa para conversar com você na live. Porque eu ficava pensando, ai meu Deus, eu vou ficar lá naquela live sozinha, batendo textão, sabe? Eu e Naubert. Aí eu ficava pensando, vai ser tão monótono, mas tudo se tornou melhor pela sua participação. E quando ele me falou que era você, e das suas características, eu já sabia, eu botei muitas expectativas. E eu saio daqui com essas expectativas atingidas, porque foi muito maravilhoso. E eu espero que possamos nos encontrar outras vezes. Seja para discutir sobre esse filme, seja para discutir sobre os temas equivalentes em outros lugares. Mas eu ficaria muito feliz de te encontrar por aí. E obrigado, Naubert, também, pelo convite, pelo espaço. Foi maravilhoso. A gente tá aqui pra isso. Então, declaro encerrada, infelizmente, com muita dor no coração. Agradeça a quem assistiu a gente, pelo amor de Deus, esses 7 milhões de pessoas. Eu agradeço. Agradecer a vocês por terem aceitado, por estar ocupando esse espaço que é de vocês, né? E agradecer a quem participou, quem ficou até aqui, contribuiu com comentários, com perguntas, né? Agradecer ao pessoal da MPC e aos outros agentes que entraram também, né? Dos outros estados que estiveram aqui presentes. E é isso. Enfim, agora a gente se O coração aqui. dá um print para ficar de capa na live. Né? Eu vou Ai, peraí, eu vou botar um filtro. e a gente faz um sorriso para tirar o print. 1, Não, 2, 3. peraí. Deixa eu ver meu cabelo, meu ângulo, pelo amor de Deus. Eu tô toda esvoaçando aqui. Tirou. Tirou? Quem é que vai tirar? É você? Tirou. Arrasou. Tá bom, então, obrigado, né, novamente. E vamos ficar aqui se olhando, né? Eu não quero encerrar, não, mas... Vamos apertar os três, as três pessoas, e o pronome agora, as três. Lá no auditório da UFES, né? Eloá já tá por dentro e Bruni também. Eu acho que vocês duas estão sabendo agora que as duas vão estar lá. Né? Lá Já, pessoalmente, imagina a troca de calor, vai ser bem melhor. Vai ser bem mais gostoso. É dia 28, né, que você falou? Eu não lembro direito a data. ainda não está definido, mas é para quem é da 28 é útil. na semana da SEMAC. Então, na semana da SEMAC, certeza. É próximo mês? Dezembro. Então, vou separar até a roupa já. Vou separar até a roupa, o seu manco, vou botar ali. Eu vou ficar muito nervosa, viu? Vixe, meu Deus, olha lá pro povo assim. Ai, Jesus, o frio na barriga. E eu vou poder levar minha cola? Pode sim, pode levar. Ai, Deus. Isso aí não é uma cola, não. Eu vou levar, vou até escrever mais. Tá bom. Você viu, né? Você reparou, né? Que da primeira para hoje já teve um avanço, assim. Eu já falei mais, já falei coisas diferentes. Vocês arrasaram. A gente vai falando. Perfeito aqui. Então,
Cheiro para vocês. E avisar que dia 31, né, sexta-feira, se eu não me engano, dia 31 desse mês tem outra live com um convidado Obaleira. Eu ainda não consegui pronunciar o nome dele, mas tá lá o arroba. É só entrar aí no perfil que tá o card, que a gente vai conversar sobre o filme Rio Negro. O Rio Negro, que ele traz um recorte do Rio de Janeiro como capital do Brasil e vai falar principalmente da importância das religiões de matriz africana na construção das escolas de samba e do samba de enredo. Então, é muito interessante, vai ser muito bom conversar sobre. E eu espero que vocês estejam na live também. Estarei dando apoio. Vou ficar com um olho no computador e outro olho na live. Abrir um espaço para quem quiser conversar na live cara a cara também poder entrar. Tá bom? Então, podem vir. Aí, estabelecer um tempo assim de 10 minutos para ficar, por exemplo. Né? Então, tchau, boa noite. Não vou dizer um bom retorno. Boa noite. Nela. Bom descanso. Obrigado. Bom descanso para vocês também. Eu que agradeço. Cheiro. Tchau. A gente vai encerrar essa live não, viu? Eu tô vendo que ninguém quer só. Tá bom. Não sei como é que sai, gente. Eu nunca fiz uma live, acho que é a primeira live que eu faço por aqui. Eu sei lá onde é que sai. Pode me tirar, porque senão eu vou ficar aqui. É a minha primeira também. Tá, deixa eu achar que eu tô com medo de sair. Eu vou ficar aqui até você achar, então.